Juntos num só propósito. Unidos? Unidos, só No propósito. propósito de cada um. Não, É isso? não. Hã? Juntos em um só objetivo. Amém. Glória a Deus. Então abre aí para mim João, Evangelho de João, 17. capítulo 17. João 17. Versículo 20 ao 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém? É assim que está escrito na tua Bíblia? Amém. Está diferente alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Como eu falava no início, igreja, toda vez que eu e você ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos estar dispostos a ter mudança nas nossas vidas. Senão não vale a pena. A gente vem para a igreja, senta no banco, ouve uma palavra, mas se aquilo não traz conversão, não traz transformação, não traz mudança, então não vale a pena. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Até mesmo quando o pastor Rui fala sobre vou jogar um balde de água fria em vocês agora, às vezes as pessoas não entendem o que ele quer dizer. Ele quer dizer que não adianta oba-oba, não adianta pular no poder, não adianta as pessoas falarem em línguas um dia inteiro, se aquilo não trouxer uma mudança para a sua vida, se aquilo não trouxer uma transformação para o seu caráter, se aquilo não trouxer de fato algo que vai mudar a sua história. Então vão ser só pulos e gritos e euforia. E Deus não precisa de uma igreja que causa movimento. Deus precisa de uma igreja que cause o avivamento, que traga o avivamento, que atraia o avivamento. E o avivamento vai nascer de dentro de mim e de você. Então o Espírito Santo de Deus nos trouxe nesta vigília, para nós sermos aperfeiçoados nele, no amor dele, para que nós venhamos a entender a unidade da igreja. E o que isso requer de cada um de nós. Como Deus é soberano sobre as nossas vidas. Como Deus requer isso da sua igreja. Deus requer isso deste estado. Eu não sei se a maioria de vocês já percebeu, mas Deus está mudando as coisas. O Espírito Santo de Deus está movendo na nossa igreja de uma forma tremenda, para que hajam mudanças, para que hajam verdadeiros avivamentos. Porque, amados, movimento qualquer um faz. A Xuxa faz movimento, Tom Cavalcante faz movimento, e outros, Faustão faz movimento, e qualquer artista que chegar nessa praça faz um grande movimento. Então Deus não precisa disso. Deus precisa de profetas que queiram fazer a diferença e que queiram atrair este avivamento. Nós somos responsáveis pelo avivamento da Igreja do Evangelho Quadrangular, que está chegando no estado do Rio de Janeiro. Nós somos responsáveis por isso. Está nas nossas mãos fazer isso. Você que é da Assembleia de Deus, da Batista, não sei qual é a tua denominação, você é responsável porque Deus não tem bandeira. Deus não está limitado a nome
necessário mudar na igreja. É necessário mudar. Não adianta eu achar que alguém vai se converter pelo meu discurso. As pessoas lá fora não estão interessadas no meu discurso. Elas estão interessadas no meu testemunho, naquilo que eu vivo. Quando a gente fala de unidade, a gente começa a imaginar uma orquestra. Como uma orquestra se posiciona. Não sei se você já assistiu a um concerto, uma orquestra tocando na televisão. A harmonia que é. Você só sabe que vai entrar porque o maestro levantou a mão. Então alguma coisa vai acontecer ali. Mas todos estão na mesma sintonia. Todos estão na mesma direção. Todos têm um único propósito. Não é um instrumento aparecer mais do que o outro, mas é que haja uma harmonia para que a orquestra não seja envergonhada. E é isso que Deus quer para a sua igreja hoje. Que a sua igreja não seja envergonhada. Que o seu povo não seja envergonhado. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: vai chegar um tempo, Valéria, que os crentes vão ter que andar disfarçados, porque vai ser uma vergonha andar na rua. E eu não quero isso. A palavra de Deus diz que nós podemos mudar isso pela renovação do nosso entendimento. Nós podemos repreender isso pela renovação do nosso entendimento. Nós podemos mudar isso. Mas essa mudança vai ter que começar dentro de mim. Vai ter que começar em mim. Não adianta eu querer mudar você, eu preciso mudar a mim primeiro. Porque essa mudança, eu quero uma unidade na igreja. Deus quer uma unidade na igreja. E se eu também desejo que a igreja cresça, amém? Você deseja que a sua igreja cresça? Amém. Você quer alcançar, como foi dito na primeira palavra aqui pelo nosso pastor? Você quer alcançar o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares? Você deseja isso realmente? Amém. Então é preciso haver algumas mudanças em nós, para que nós possamos começar a falar a mesma língua. As pessoas, elas querem ver em mim e em você um testemunho. Nós precisamos ser uma testemunha viva de que verdadeiramente Jesus reina e vive em nós, de que Ele está conosco. Como é que o mundo olha isso em mim e em você? Jesus orou pelos seus discípulos. Essa foi uma oração que Jesus fez. A gente gosta muito de falar da oração que Jesus nos ensinou, mas a gente esquece dessa oração que Jesus fez especificamente aos seus discípulos e também por nós. Porque quando ele orava, ele disse: Pai, eu não oro só por estes, mas eu oro também por aqueles que estão por vir, daqueles que ainda estão longe. Jesus intercedia por mim e por você como igreja profética deste século. Para fazermos a diferença, é preciso unidade. Não tem jeito, igreja. E nós somos provados naquilo que a gente mais prega. Eu estou dizendo isso para você porque é a palavra que Deus mais me pede para pregar. Que Deus mais me dá é essa palavra de unidade. É onde Deus mais me prova. Porque, amados, não é fácil andar em unidade. Não é fácil. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender para andar em unidade. Tem levitas aqui? Tem? Ministério de louvor? Ministério de dança? Tem? Tem diáconos da casa do Senhor? Tem. Homens, mulheres, amém? Que desejam realmente fazer a obra de Deus. Então nós precisamos aprender uma coisa: Deus respeita a autoridade. É a primeira coisa que uma igreja precisa entender. O povo de Deus precisa aprender isso. Deus respeita a autoridade espiritual que está sobre a igreja. Se é torto, se é feio, se eu não gosto, não, Deus não está interessado no meu gosto. Toda a autoridade é constituída por Ele. Então, se você é um levita, alguém que prega no altar, você precisa estar em harmonia com a sua direção da sua igreja. Começa aí. Para você ganhar alguém
segunda coisa que ele precisa reconhecer é que existe uma autoridade na igreja, existe uma autoridade na sua casa, existe uma autoridade constituída por Deus. O altar precisa andar em harmonia. Ministério de louvor tem que andar em harmonia com o seu pastor. Mas ele já não canta afinado, ele já não conhece os louvores. Não importa. Não importa isso. Importa que Deus colocou ele aqui no altar e ele precisa ser respeitado. Tem muitas coisas que não estão acontecendo nas nossas igrejas hoje, porque a nossa autoridade espiritual está sendo falada, está sendo motivo de assunto nos bastidores. E nós precisamos parar isso em nome de Jesus. Para que a igreja de Bangu, a igreja de Vila Jardim, a igreja de Campo Grande, seja onde for, ela comece a marchar em nome de Jesus. E eu não vim falar essa palavra para vocês porque eu sou pastora. Eu não estou aqui como pastora agora, estou aqui como boca de Deus, profeta deste lugar, para dar paz naquilo que já é enviado para a igreja. Basta que Satanás semear seu lixo na igreja. Basta na igreja ficar no espírito de divisão, de contenda, de disse-me-disse, que fulano disse, Beltrano disse, ciclano disse. Basta disso. Basta de ficar olhando para o pastor e vendo se ele engordou, se ele emagreceu, se ele deixou a barba, se agora ele está casado, se ele não está casado. Gente, vamos parar com isso. Ou Deus vai descer com tudo em cima de nós. E aquilo que Deus tinha para fazer, Ele vai retirar de nós. Porque eu lembro quando o Senhor me deu a primeira palavra quando houve a divisão dessa igreja. Deus me disse: o povo que sai cativo do Egito pode cair cativo na Babilônia. E Deus não quer isso para mim e para você. Ou a gente para agora, ou Deus vai parar a gente. Ou a igreja para isso agora, ou Deus vai parar a gente. O seu assunto não é a vida do seu pastor. O seu assunto não é a vida do ministério de louvor ou de dança. O seu assunto é testemunhar Jesus Cristo, que está salvando, está curando, está libertando. É disso que a igreja precisa. Amados, o diabo não precisa de ajuda, ele já é acusador suficiente. A nossa luta não é um contra o outro, não é uma igreja contra a outra, não é um espírito de competição, fulano canta mais, Beltrano toca mais. Amados, isso precisa ser eliminado do nosso meio, pois nós nunca vamos conseguir aquilo que Belém fará por ele. Se a gente não entender isso hoje, se a gente não entender isso no decorrer dos dias, porque eu creio que o Espírito Santo já começou a falar, não está falando só lá no Campo Grande, mas eu creio que o profeta dessa igreja já está sendo usado para falar isso. E não pense, amados, que Deus dá uma indireta para você, não, Deus dá uma direta em nós. Nós precisamos ser tratados, a igreja precisa ser curada, a ovelha precisa saber quem ela é. Esse é o princípio. Quer andar em unidade, reconheça a sua autoridade espiritual e deixe a vida dele em paz. Reconheça a vida dele espiritual, a autoridade que ele é sobre a tua vida. Amados, tem uma palavra do Senhor que diz assim: creia em Deus e estarei seguro. Creia nos profetas e prosperareis. A prosperidade minha e sua está presa no sacerdote da igreja. Você sabia disso? Quem sabia? A tua prosperidade está presa no altar. Está presa no altar. A hora que você começar a abençoar o altar, a tua prosperidade vai ser sua. A hora que você começar a abençoar quem está no altar, a tua prosperidade vai ser liberada. Porque a gente tem a mania de achar que a gente sabe mais do que aquele que foi colocado ali. Eu sei mais do que fulano, eu não sei porque eu estou no banco. Você está porque Deus colocou o outro. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. É Ele que põe, é Ele que depõe. E quando Deus nos tira de alguma situação, é porque Deus precisa nos tratar. Tratar o nosso caráter. Tratar a nossa maneira de andar, de falar, de agir. Porque é muito fácil para nós abrirmos a nossa boca para magoar alguém. Abrirmos a nossa boca para dizer o que a gente pensa. Eu posso olhar para a Priscila e dizer tudo o que eu acho dela. Mas o que será que Deus acha de mim? O que será que Deus está pensando de mim? Quando eu fico em cima do altar e falo em línguas 1 hora e não sei falar com a minha irmã por 5 minutos. O que Deus pensa de mim quando eu venho para a igreja e quero ser abençoado? Mas quando eu dobro a esquina ali, eu começo a malhar o irmão, malhar a irmã. O que será que Deus pensa de mim nessa hora? Nós precisamos ser tratados. Nós precisamos
precisamos ser curados. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que precisa disso. A gente precisa reconhecer isso para nós sermos tratados. Então, não fique magoado. Se você não quiser ser tratado por Deus, Deus vai deixar você no seu lugar e vai levantar outro para que a obra dele avance. A obra do Senhor não vai parar porque eu e você fazemos beicinhos ou porque a gente não quer fazer. Deus não vai parar a obra dele por causa disso. O Senhor vai continuar a sua obra. O Senhor vai levantar outros. E se precisar, Ele vai colocar pedra no nosso lugar, a mula no nosso lugar. Mas aquilo que Ele tem para fazer na igreja de Bangu vai ser estabelecido. Aquilo que Ele tem para fazer em Campo Grande vai ser estabelecido. Aquilo que o Senhor tem para fazer aonde você mora, na sua igreja, vai ser estabelecido. Porque a igreja do Senhor foi paga um grande preço. Um alto preço, um preço de sangue, um preço de cruz. Para que ela fosse estabelecida. E nós, amados, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos mudar. As pessoas no mundo, elas olham para mim e para você e dizem assim: será que você pode confiar nessa igreja? Será que a gente pode confiar nesse crente? Será que a gente pode confiar nele? Amados, nós precisamos ser um povo de confiança. Sabe o que é um povo de confiança? Um povo que tem caráter. A palavra de Deus, quando fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, ela não está dizendo que eu e você temos as mãos ou os pés iguais aos de Deus. Ela está dizendo que nós temos o caráter moral de Cristo. Eu e você precisamos ter o caráter moral de Cristo. Deixar Cristo nos aperfeiçoar. Deixar Cristo nos moldar. Deixar o Espírito Santo nos mostrar quando a gente deve se calar, quando a gente deve falar. Deixar o Espírito Santo mover a respeito disso. Amados, não tem como trazer um avivamento para uma igreja onde o altar está dividido. Onde o altar, que é o centro de tudo, é onde vai fluir para a igreja. O altar está dividido. A palavra do Senhor usou o profeta para vir contra o altar. E o profeta chegou diante do rei e disse: o altar vai pender. O altar está contaminado. Mas aí a gente acha que quando fala isso, é o pastor que está implicado. Porque o coitado sempre é que vai levar a culpa. É o pastor. Mas somos todos nós. Porque diaconato é altar. Diaconato é altar, amém? Ministério de louvor é altar. Ministério de dança é altar. Ministério de intercessão é altar. Todos os ministérios precisam estar de mãos ligadas. Se eu tenho um líder, alguém que não está tão bem assim, ele é humano igual a mim, tem falhas, tem erros, tem defeitos, e só Deus sabe, amados, como muitas vezes o sacerdote sobe no altar, às vezes está bombardeado de tudo que é lado, de tudo que é certo. Pelo menos o povo que marcha com ele tem que estar andando na mesma direção. Pelo menos o povo da igreja que ele pastoreia tem que estar na mesma direção. Aí a gente fica admirando o ministério de fulano, o ministério de Beltrano, o ministério de Ciclano. Só que estes ministérios, quando o líder deles sobe no altar, eles estão no banco intercedendo. Quando o líder deles sobe no altar, eles têm uma salinha de oração e de intercessão. Mas a maioria de nós, quando o nosso líder sobe no altar, a gente tem uma salinha de fofoca. A verdade é essa, gente. E nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Vocês são a geração forte. Aleluia. Vocês têm que fazer a diferença. É de vocês que vai vir a diferença. Vocês é que precisam fazer diferente. Quando vocês verem os mais velhos, mais antigos, que não estão dando bom testemunho para vocês, faça você a diferença. Você é capaz de fazer a diferença. A palavra de Deus diz que Eli já estava velho, e que os olhos de Eli não se abriam mais, e que ele não podia mais ver o que estava acontecendo, e que as lâmpadas da casa do Senhor estavam quase se apagando. Então Deus vai e chama um menino para reacender as lâmpadas da casa do Senhor. Quantas vezes você tem sentado na casa do Senhor e muitas vezes você fica triste porque você ainda é um menino e você não pode fazer nada, mas o Senhor pode te ajudar, te orientar como você reacender as lâmpadas da casa do Senhor. Samuel cresceu junto com os filhos de Eli, mas nem por isso fez as mesmas coisas que eles faziam. Não fez as mesmas coisas. Fez a diferença para a glória de Deus.
E em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos sair desta vigília com um pensamento, numa só voz, um só clamor, dizendo: eu vou fazer a diferença na minha igreja. Eu vou ser boca de Deus na minha igreja. Eu vou ser profeta na minha igreja. O Senhor me chamou para ser profeta das nações. E o diabo quer me dar uma ocupaçãozinha qualquer. Não fui chamado por demônios, fui chamado pelo Rei dos Reis para impactar, para revolucionar, para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença, jovem. Deus te chamou para fazer a diferença, moça e moço. Então não ande mais com quem não anda com Deus. Não ande mais com quem fala contra as autoridades da igreja. Evite as pessoas que murmuram contra a autoridade da igreja. Evite isso. Ah, mas a gente está só comentando o que é verdade. Então comente que Jesus ainda está salvando. Essa é a maior verdade que eu vejo na igreja hoje. Os mortos ainda estão ressuscitando. Os cegos estão enxergando. Os paralíticos estão andando. Talvez você diga isso e alguém diga para você, como alguém disse para mim: mas eu não estou vendo. Então traga o paralítico e você vai ver. Então traga o cego e você vai ver. Você não traz. Então não pode acontecer. Quando você começar a trazer, parar de murmurar, as coisas vão começar a acontecer. Nós queremos um grande avivamento, mas as nossas cisternas, que eram para estar cheias da água do Senhor, estão cheias de entulho. E hoje o Senhor quer arrancar esses entulhos, quer que a gente deixe que esses entulhos saiam de dentro de nós, e que a gente comece a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, não pense que eu vim aqui com uma mensagem encomendada por homens. Eu vim com uma mensagem de Deus no coração de vocês. Amém. Eu não estou presa a sistema, eu não recebo salário da igreja para estar preso a qualquer circunstância. Eu recebo de um Deus que é todo poderoso. Por isso não devo nada a ninguém, eu devo a verdade do Senhor para as nossas vidas. E amados, muitas vezes, por nós desejarmos a unidade, por nós desejarmos estar juntos, por nós desejarmos isso, muitas vezes somos vistos como espírito de competição, ou como alguém que quer aparecer, ou alguém que quer estar junto. Amados, nós sempre vamos desejar estar juntos com a igreja de Bangu. Nós amamos essa igreja, e nós sentimos o amor de Deus por essa igreja. Eu sinto o amor de Deus por essa igreja, e eu não aceito que o diabo venha no nosso meio, semear contenda no altar, semear contenda na igreja, e que o povo de Deus fique inerte, como se não percebesse o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que um homem só, Samar, se colocou de pé no meio do campo de lentilha e disse: no meu terreno o diabo não joga com bicho. No meu terreno não, Satanás. Aqui não, Satanás. E quando vocês começarem a se unir, e nós começarmos a nos unir, e dizer: basta, Satanás, basta do teu lixo, aqui você não joga mais, porque eu sou abençoador do meu pastor, sou abençoador do ministério de dança, sou abençoador do ministério de louvor, sou abençoador dos jovens. Aí nós vamos ver a diferença. Aí nós vamos ver a diferença, igreja. Nós vamos começar a ver a diferença. Quando a igreja de um lugar ou de outro vai ser uma só. Quando nós valorizarmos a unidade da igreja do Senhor. Então sim, nós teremos um avivamento. Porque o que vai converter o teu amigo da escola, o teu pai, a tua mãe que está dentro da tua casa, os teus familiares, é o rio de água viva que flui de você. Não é algo que alguém precise forçar. A palavra de Deus diz que fluiriam rios de águas vivas do nosso interior. Fluiriam rios de águas vivas. Mas certa vez o Senhor perguntou se podia acontecer de jorrar de uma mesma fonte 2 tipos de água. Se tiver que jorrar alguma coisa de mim e de você, igreja, que seja o rio de água viva. Aleluia. Que seja o rio de água viva do Senhor para a sua igreja. Não importa se você, quando você entrar aqui ou na sua igreja, você enxergue 2 pessoas no altar e 3 no banco.
Você chegou para fazer a diferença. Então faça o teu maior louvor. Pregue como se você estivesse pregando para uma grande multidão. Faça o seu melhor para o Senhor a cada dia. Porque a recompensa não vem de homens, igreja. As pessoas estão esperando na vida nas costas do Beltrano, do Ciclano. Não vai vir. Para que ninguém se glorie. Vem do Senhor a tua recompensa. Jovem, quando você tocar, se você tem um sonho de tocar, toque, faça o melhor para Deus. E se o teu pastor disser assim, não, hoje eu não quero que você toque essa música assim, eu quero que você toque uma outra bem simples, faça isso. Você não imagina quantas cadeias são quebradas quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos às nossas autoridades. Mas talvez você escute, como muitas vezes eu escuto, isso é porque você puxa o saco. Isso é porque... Não, amados. Deus conhece o meu coração e o teu coração. Ninguém nunca perdeu em obedecer. Ninguém nunca perdeu em obedecer. O último que obedeceu, alguém fez uma forca para ele. E a palavra de Deus diz que quem fez a forca ele foi enforcado. Mas ele permaneceu obediente à autoridade. Alguém sabe o nome dele? Mardoqueu. Vamos dar uma pista. Esther. Mardoqueu. Tio de Esther. Mardoqueu. Amém? Alguém fez uma forca para ele. Mas a palavra de Deus diz que ele foi fiel naquilo que ele acreditava. Seja fiel. Sabe uma coisa que eu tenho muito medo, igreja? Quando eu começo a pensar no povo de Israel, quando eles saíram do Egito. E que por causa da desobediência deles foi acrescentado mais 10 anos por cada ano que eles precisariam passar. E sabe o que mais me assusta? Foi que a maioria deles, os antigos, não entraram na terra prometida. Só entrou na terra prometida quem tinha menos de 20 anos. Os outros morreram tudo no deserto. Isso é terrível, igreja. E qual foi a causa dessa morte? O pecado da murmuração. A palavra de Deus diz que a murmuração diante de Deus é como o pecado de feitiçaria. Eu não quero ser feiticeiro. Eu não quero ser feiticeiro. Eu também não quero andar e não alcançar as promessas de Deus para a minha vida. Um dia eu escolhi obedecer ao meu Deus. Um dia eu escolhi tapar os ouvidos para qualquer circunstância. Um dia eu escolhi isso. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E a cada dia, não vou dizer para vocês que eu agora sou 100% obediente. A cada dia eu preciso renunciar a mim mesma para obedecer. A cada dia eu tenho que fechar a minha boca para obedecer. A cada dia eu tenho que renunciar àquilo que eu acho, porque eu acho muita coisa. Mas Deus não acha, Deus tem certeza e Ele sabe. Deus tem propósitos e objetivos para a sua igreja. Você sabe o que é propósito de Deus? Propósito de Deus significa que Deus tem uma intenção original para a sua vida. Deus tem uma intenção original para a sua vida. Então não deixe que isso se perca no meio do caminho por causa de algum comentário que não vai chegar a lugar algum. Pelo contrário, vai levar tristeza e derrota. Então escolha o lado de falar a verdade, de ser sincero, de orar ao Senhor, de buscar no Senhor, de buscar unidade. Amados, a coisa mais triste que pode acontecer é você olhar para uma igreja e dizer assim, com quem eu poderia contar para ser intercessor hoje? E você olhar assim, você não vê ninguém, nenhum amigo, nenhum rosto que você possa dizer assim, eu posso confiar nessa pessoa para interceder por mim. Isso é muito triste, igreja. Isso é muito triste. E eu espero em nome de Jesus que quando o pastor Rui subir neste altar, que ele possa olhar no teu rosto e ver um intercessor. Que quando o pastor da tua igreja subir no altar, ele possa olhar no teu rosto e o Senhor revelar para ele que você é o intercessor do ministério dele. Que o ministério de louvor, mesmo se eles errarem ou tropeçarem em alguma coisa, que você olhe para eles e eles sintam segurança em você e que eles sintam que tem alguém intercedendo por mim. Que quando o ministério de dança estiver dançando, louvando ao Senhor, que elas sintam
E Acabe falou para Elias que ele precisava que Elias desse uma revelação para ele. E a palavra do Senhor diz, e Elias respondeu para ele: sem que venha um tangedor, a voz do Senhor não virá a mim. Sem que o tangedor chegue, a voz do Senhor não chegará a mim. Alguém sabe o que é um tangedor? Alguém sabe? É um levita. Um tangedor é alguém que toca, é alguém que atrai a presença de Deus. E se você, levita, não está atraindo a presença de Deus, é porque tem alguma coisa na tua cisterna que precisa ser tirada. E o Espírito Santo de Deus quer tirar hoje. Se tem alguma coisa na minha vida ou na sua vida, o Espírito Santo vai nos tratar hoje. Vai tratar a mim e a você, porque o Senhor quer nos usar para o avivamento que está chegando no Rio de Janeiro. E sabe o que eu quero, igreja? Sabe o que eu mais desejo? É que essas fotos que são tiradas de nós hoje, elas sejam guardadas, porque daqui 3, 4 anos, daqui 2 anos, 1 ano, alguém vai tirar foto de novo desta igreja, e alguém vai tirar foto lá fora da multidão que vai estar esperando para que a Maria saia daquele jeito. E eu e você vamos dizer: eu fiz parte disso, eu faço parte disso, eu estava lá no começo. Eu quero isso para a minha igreja. Eu desejo isso para a nossa igreja. Eu desejo isso. Que a polícia militar, que os bombeiros tenham que vir. A gente tem que proteger a cidade. É uma multidão grande demais, tem que proteger esse bairro. Eu desejo isso. E se Deus está fazendo lá no Pará, num lugar chamado Beco do Botó, quanto mais Ele pode fazer aqui no nosso bairro. Quanto mais aqui, igreja. Deus pode fazer, mas precisa ser tratado. Eu preciso ser tratado, você precisa ser tratado, para que isso realmente aconteça. A gente precisa desejar, porque o avivamento é como uma gravidez. Deus não vai confiar a alguém alguma coisa para ser abortada. Deus não vai confiar algo dele para ser abortado. Deus tem que confiar em nós quando nós nos mostrarmos de confiança. Mas aí Deus olha para mim e para você e diz assim: como é que eu posso confiar em você? Se você trai meu irmão que você vê, como você não vai me trair? Aí Deus quer entregar a maior revelação, como Ele entregou para Maria, o nascimento de Jesus, o Salvador. Deus tem um avivamento para colocar dentro de mim e de você. Mas para isso a gente precisa mostrar que é de confiança. Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Deus ministrou muito forte na minha vida isso. Eu preciso ser de confiança para Deus confiar em mim. Eu preciso renunciar àquilo que eu acho para que Deus confie em mim, porque eu desejo isso, em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que são as grandes pessoas que vão fazer grandes coisas, mas são aqueles que estão de confiança do Senhor, que Deus vai usar para revelar grandes coisas. Quem quer ser de confiança do Senhor aqui? Já pensou, amado? Você ir orar e Deus falar assim: vem cá, meu filho, eu tenho um segredo para entregar para você. Eu tenho algo que eu não tenho para ninguém, eu vou dar para você. Já pensou, Viviane? Deus chegar para você na madrugada: Viviane, levanta, Viviane, eu tenho uma revelação para os jovens de Bangu. Eu tenho algo, Viviane, que você vai fazer e que vai impactar aquele bairro, vai impactar aquela praça. Eu tenho um segredo para você. E você sabe que Deus tem um segredo para nós. Deus tem um segredo para mim lá na igreja de Campo Grande. Deus tem um segredo para os líderes aqui, para os jovens aqui. Deus tem um segredo. Ou você acha que o rio só estourou assim porque eles eram bonitinhos, eram de olho claro? Não, é porque eles se colocaram na brecha para que o Senhor contasse o segredo para eles. O segredo do verdadeiro adorador. Você acha que o Thales explodiu assim, porque ele fez umas letras doidas? Raciocina comigo, que letra é essa que o Thales faz, e que todo mundo ama e pula, e sente a presença de Deus. E não é muitas vezes nem música, é um diálogo, que ele corre para lá e corre para cá, e fala com Deus, e a gente fica impactado.
escolheu só para ele. Foi algo que o Senhor separou para ele, porque ele se mostrou de confiança no Senhor. O que dizer da Aimee, a fundadora desta igreja, uma mulher simples, na sua época, então mais difícil ainda. A mulher não podia nem pronunciar nada, não podia se expor. Mas o Senhor chamou ela para um segredo, porque ela era de confiança do Senhor. Deus não te chamou para essa vigília para te arrebentar, para acabar com você ou comigo. Porque essa palavra não fala, é muito bom eu pregar, é para você. Não, é para mim e para você. É para nós essa palavra. É para nós essa palavra. Nós precisamos agir com obediência. Eu não preciso saber por que eu estou obedecendo, eu preciso saber que eu tenho que obedecer. Eu não preciso entender porque eu obedeço, até porque Deus nem me explica muito porque eu tenho que obedecer. Ele só me diz, obedeça. O Senhor nos chamou para uma vigília de 21 dias lá em Campo Grande. Eu disse, Senhor, eu questionei com Deus, Senhor, não podia ser em casa, a gente não podia fazer em casa, não, eu quero na igreja. Senhor, mas 21 dias são 7 meses. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao nosso Deus. Obedecer às autoridades constituídas. Obedecer à autoridade espiritual que está sobre a tua vida. A autoridade que libera a bênção de Deus sobre a tua vida. Amados, não é agradável ninguém ouvir isso, não. Porque a nossa natureza carnal, ela é rebelde por natureza. Mas ela precisa ser domada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa natureza tem que se curvar diante da soberania de Deus. O nosso corpo físico, a nossa alma tem que entender que quem manda é o Senhor. Não somos nós mesmos que mandamos em nós. Por isso você fez o teu corpo se curvar à soberania de Deus. E você disse para o teu corpo nesta noite, esta noite você não vai dormir. Você vai reverenciar a Deus. E você vai obedecer aquilo que Deus colocar para ti. A palavra de Deus diz que há dois mundos militando dentro de nós. Um milita para a carne, outro milita para o Espírito. Mas a palavra de Deus diz que a carne milita para a morte, mas que o Espírito para a vida eterna com Cristo Jesus. E é nisso que nós precisamos estar alicerçados, enraigados. Ou então, igreja, nós estaremos perdendo tempo na casa de Deus. Se a gente não entender que a unidade começa na obediência, a gente perdeu tempo essa noite. A gente tem perdido tempo na igreja. A gente tem perdido tempo no nosso dia a dia. Porque a gente quer ganhar família para Jesus. A gente quer ganhar um filho para Jesus, um esposo para Jesus. Mas a gente esquece de fazer como Neemias fez. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Quando alguém vem com uma conversa tola, eu disse, eu estou fazendo uma obra, eu não posso descer. Eu tenho o evangelho para pregar. Eu tenho almas para alcançar. Eu tenho vidas para alcançar. Eu tenho uma família para alcançar. Não posso descer. O dia que a igreja entender isso e se posicionar como um quartel-general de Cristo na terra, e entender que manda quem pode, obedece quem tem juízo, a igreja vai avançar. Porque Deus respeita a hierarquia. Deus respeita isso. Um dos maiores exemplos que a gente vê no meio do povo de Deus é quando muitas vezes um pregador está no altar e manifesta demônio no meio da igreja. Aí sai o diaconato, sai todo mundo e vai lá e começa e sai. Quem já viu isso? E ninguém expulsa. Já viu isso? Você sabe por que ninguém consegue expulsar? Porque a autoridade espiritual naquela hora está sobre o altar. Não está sobre ninguém que está nos bancos. A autoridade está sobre o altar. A não ser que a autoridade do altar libere. Ele diz o nome da pessoa, fulano, vai lá e repreende aquele diabo. Ele liberou a autoridade para expulsar aquele demônio. Veja como Deus respeita a autoridade. E como o diabo sabe que ele tem que bater em retirada, porque a autoridade maior falou por ele. E a autoridade espiritual não é a mesma autoridade eclesiástica. Por exemplo, a irmã Deus é a autoridade máxima eclesiástica aqui no nosso meio. É a nossa coordenadora de jovens. Nossa, amém? Nossa coordenadora de jovens. Ela é a autoridade eclesiástica. Mas quem está no altar com a palavra é a autoridade espiritual.
Então, essas diferenças que o povo de Deus precisa aprender. Porque a palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Existe muita gente guerreando uma guerra que não é sua, comprando uma batalha que não é sua. Não foi chamado para guerrear. Deus te deu uma espada de autoridade. Uma espada de autoridade. É com ela que você manuseia, é com ela que você luta, com ela que você guerreia, é com ela que você vai em frente. Mas aí eu vejo a espada da Juliane está mais bonita, está brilhando mais. Vou pegar, quero para mim. Aí eu me aproximando, puxo o tapete da Juliane, faço alguma coisa para entristecer ela e pego a espada da Juliane para mim. Aí eu sou levita e pregador, apesar que eu me meto um pouco a cantar. Sou levita e pregador. Não, Juliane, você fica no banco, agora quem canta sou eu. Você não leva jeito. Aí eu tenho 2 espadas de autoridade na minha mão. Não consigo manusear uma. Vou me matar com as 2. Não é verdade? Não estou conseguindo administrar uma. Agora estou com 2, que é suicídio. Se ela não está conseguindo com a dela, eu vou ajudar ela. Juliane, você não está conseguindo segurar direito sua espada? Então vem cá, eu vou te ajudar. Vamos exercitar o braço. Vamos fazer musculatura. Vamos fazer alguma coisa para você ter mais força. Mas vai em frente, continua com a tua espada, não desiste dela. Continua firme. Sabe por que, igreja? Deus vai mandar muita gente para ajudar. Deus vai mandar muita gente te ajudar, Viana. Deus vai mandar pessoas ajudar os ministérios, a mim já tem mandado, e eu louvo a Deus por isso. E vai mandar porque a gente precisa de gente para nos ajudar. Mas vamos reconhecer que quando Deus mandar, não está mandando para tirar o teu lugar, não está mandando para destruir você, está mandando para unir com você. Não espante as pessoas que vêm para te ajudar, porque ela canta melhor que você, a ora é melhor que você, o prega melhor que você. A palavra de Deus diz para nós andarmos em unidade, não significa que somos iguais. É exatamente por sermos diferentes. Ninguém pode bater no peito e dizer: tem os 9 dons espirituais. Deus deu a cada um segundo aquilo que Ele propôs para a igreja. Não sou eu que escolho os dons, é o Espírito Santo que administra conforme a necessidade do povo de Deus. Então Deus vai trazer alguém daquilo que você não consegue administrar. Deus vai trazer alguém para outro líder naquilo que você não consegue fazer. Eu estava com um problema sério na minha igreja. A gente precisava levantar um grupo de homens na igreja. Ah, meu Deus, a gente conseguiu todos os grupos, mas de homens a gente não conseguiu. Falei: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, não posso ser presidente dos homens. Me ajude, tenha misericórdia. A igreja começou a orar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, clamar ao Senhor. E Deus enviou alguém para levantar um grupo de homens. E nós já temos 10 homens nesse grupo. E o grupo já está tocando na igreja. O grupo já está louvando o Senhor em breve. Vai ter um congresso de homens aqui, nós vamos estar aqui. Pela primeira vez a igreja de Vila Jardim vai ser representada. Aleluia. Só que agora esse pastor, esse irmão que está nos ajudando, os homens procuram ele, jogam bola com ele, estão marcando churrasquinho na igreja. A gente vai embora. Ele é uma bênção. Os homens agora procuram ele para conversar. Aí eu vou bater no peito e vou dizer assim: por onde passou o espírito de sabedoria que não veio me empreender? Sou pastora da igreja, ninguém avisou para ele não. Eu vou acabar com o ministério. Eu vou destruir o ministério. Então a gente precisa rever isso. Quem vem para nos ajudar, que seja bem-vindo. Vamos abraçar quem vem nos ajudar. Vamos acolher quem vem nos ajudar. Deus vai enviar, Deus vai enviar. Talvez Deus envie para você ministérios machucados, pessoas que foram feridas em outros lugares. Você vai tratar essas pessoas, vai cuidar delas, vai pedir ao Espírito Santo para te ajudar a cuidar delas. E quando você cuidar dessa pessoa, você vai ser alguém de confiança para ela e ela vai querer te ajudar. Ela não quer o teu lugar, ela quer te ajudar. Mas para entender isso, é preciso ser tratado.
é preciso ser sarado. Um líder precisa entender que ninguém quer o lugar dele, que ninguém pode tirar de nós aquilo que é nosso. Ninguém tira. E se alguém conseguir tirar, é porque não era nosso. Amém, gente? Tudo é do Senhor. Tudo é dele, gente. Tudo é para Ele. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. Se a gente louva, se a gente toca, se a gente prega, se a gente ora, tudo é para Ele. Tudo é dele. Sabe por quê, igreja? Porque a gente reflete no altar, não é aquilo que a gente vive no meio do povo, é aquilo que a gente vive no nosso quarto de intimidade com o Senhor. É no teu quarto de intimidade que você mostra quem você é em Cristo Jesus. É na tua intimidade com Deus que Deus vai te revelar os planos dele, os desejos dele, a vontade dele. E a vontade dele é perfeita para a tua vida. Deus te ama e não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Não te chamou para ficar lustrando o banco da igreja. Não te chamou para vir simplesmente frequentar o culto. O Senhor te chamou como um profeta. O Senhor te chamou como embaixador de Cristo Jesus na terra, para fazer a diferença. Aí então, quando nós aprendemos tudo isso, eu estava vendo um significado de sinergia hoje na internet. Você sabe o que é sinergia? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Gente, é tão lindo que eu vou ler para vocês. Sinergia significa ato simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o mesmo fim. Convergência das partes de um todo que concorrem para um mesmo resultado. Efeito resultante da ação de vários agentes que atuam da mesma forma, cujo valor é superior ao valor do conjunto desses agentes se atuassem individualmente. Ou seja, todos trabalhando com um único objetivo. Isso é unidade. Qual é o maior objetivo da igreja? Quem pode me dizer? Qual é o maior objetivo da igreja hoje na terra? Ganhar. O que foi que a Inê deixou para nós? Qual é a frase da Inê para a igreja quadrangular? E para os demais também, em nome de Jesus. Alcance o perdido. A qualquer preço. Por que é que você vem para o culto? Eu venho para o culto porque o Senhor vai me dar estratégia para alcançar o perdido. Por que é que você está na vigília? Eu estou na vigília porque o Senhor vai me revestir de poder. E eu vou ter autoridade para arrancar das mãos de Satanás aqueles que são do Senhor. Mesmo que esteja lá na garganta do diabo, eu vou ter autoridade para dizer: abre a boca, é meu, solta. Isso é autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é no grito, não é no pulo. Autoridade espiritual é quando Deus te dá unção para aquilo. E o que Ele traz isso? A unidade. Primeiro, sermos um com o Senhor, com o Espírito Santo. Entender que a obra de salvação não é feita individualmente. E que o Espírito Santo nunca vai trabalhar com alguém individualmente. Sozinho a gente morre. Eu morro, você morre. Mas juntos o Espírito Santo pode trabalhar em nós. E então sim, nós vamos ganhar esta nação para o Senhor Jesus. Quando nós entendermos isso, quando nós aprendemos isso cada dia das nossas vidas, que nós possamos andar em unidade, amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala em Coríntios assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio sobre eles um vento veemente, um vento que encheu todo o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo. Quem viu isso? O ímpio viu. O ímpio viu. E a palavra de Deus continua dizendo que eles viviam em unidade, em singeleza de coração, que tudo que era de um era de outro, eles repartiam o pão, eles tinham uma cumplicidade um com o outro, e por causa disso, diz a palavra de Deus, o Senhor ia acrescentando mais. Entende? Que às vezes a gente trabalha demais, enquanto o Senhor diz que o trabalho é dele. O nosso trabalho, o meu trabalho,
é andar em unidade, remando sempre para a mesma direção. Amém? Fica de pé comigo. Glória a Deus. A unidade só pode ser alcançada, igreja, se nós formos tratados. Só pode ser alcançada se eu e você estivermos curados. Quando o nosso interior for tratado. Quando o nosso interior for tratado. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, eu quero louvar com vocês. E a gente não ensaiou, amém? Mas eles não podem murmurar contra mim, eu sou autoridade espiritual sobre eles. Estou brincando, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu sinto que nós temos uma cumplicidade no altar. E eu louvo a Deus por isso, igreja. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que faz isso nas nossas vidas. Aleluia. Faça deste louvor, da letra deste louvor, uma oração agora. Deixe o Espírito Santo tratar o teu interior. Se de fato você tem alguém para ganhar para Jesus, para que você saia daqui fluindo rios de águas vivas. Amém? Aleluia, Pai. Trata conosco, Senhor, nessa hora. Trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo,